A forma, para a maioria, é elemento substancial ou essencial dos atos administrativos. Todo ato deve ter uma forma. Mesmo a lei do processo administrativo, no seu artigo 22, lembra-se da lei? A lei 9784/99, mesmo a lei do processo administrativo, no artigo 22, diz lá claramente que, embora a administração possa dar ou conferir ao ato, em princípio, qualquer forma, ela confere à lei uma certa liberdade de forma, mas a mesma lei, o mesmo artigo, de algum modo impõe uma forma mínima, é que o ato seja escrito. Ele pode ter a forma de portaria, ele pode ter até a forma de ato, somente ser chamado de ato, ele pode ter até a forma de decreto, se vier do chefe do executivo, enfim, mas ele tem que ser escrito. Os atos do processo administrativo devem ser escritos. É isso que impõe a lei. Embora haja alguma liberdade de forma, mas esse mínimo é exigido. Ok? Isso é o mais importante a salientar em relação ao terceiro elemento. Quarto elemento é um motivo que L. Lopes Meireles trata como sinônimo de causa. Embora alguns autores distingam o motivo de causa, aqui nós não vamos distinguir. O motivo ou causa é a situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato administrativo. Em síntese, nós podemos dizer que motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento à prática do ato. Veja que ali diz situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato. Então, exemplificando, suponha que um servidor ou uma servidora gestante pleiteia, ou uma servidora adotante pleiteia licença para adoção, ou licença adotante, melhor dizendo, não licença para adoção, mas licença adotante. Ou então licença maternidade. Bom, o que vai fazer a administração? Vai verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da licença, não é? Vai observar se há uma situação fática de maternidade ou de gestação, é o pressuposto de fato, e depois vai verificar se há de fato também, se há na realidade, uma previsão normativa que autorize a licença. Se existir, então estão presentes os pressupostos para a concessão do benefício, para a concessão da licença. Há um pressuposto de fato, que é o estado gestacional ou a maternidade, e há um pressuposto de direito, que é a norma legal, que prevê para aquela hipótese, que autoriza naquela hipótese, ou que impõe naquela hipótese a concessão da licença. Portanto, é importante salientar que o motivo reúne os dois aspectos aí destacados, ou os dois pressupostos, o de fato e o de direito. Agora, é preciso também esclarecer que não se confunde motivo com móvel. Essas expressões em direito são diferentes, para a maioria. O motivo é exterior a quem pratica o ato. O motivo é a situação de fato, ou então é o pressuposto de direito, ou seja, a previsão normativa que embasa a prática do ato. E o móvel? Juridicamente falando, o móvel é a intenção do agente, é a representação psíquica de sua vontade. Portanto, o móvel é interno ao agente. É aquilo que está dentro do agente e o leva à prática do ato. Não se há que confundir, portanto,
o móvel com o motivo. Também é preciso distinguir motivo de motivação. Motivo e motivação. Afinal, o que é motivação? Motivação é a exposição do motivo, é a descrição do motivo. Motivação é o que se fala, é o que se escreve, é o que se diz sobre o motivo. O motivo é a realidade associada a uma dada previsão normativa. A motivação é o que se expõe sobre o motivo. É importante lembrar disso. Podemos também dizer que motivação é a fundamentação, é a justificação do ato. Mas sempre lembrando que motivação é o que se diz sobre o motivo, que é a realidade associada a uma dada previsão normativa. Você deve lembrar que a motivação dos atos administrativos está tratada no artigo 50 da Lei 9784/99. E é muito importante a leitura dos preceitos ali constantes. A jurisprudência entende que a motivação dos atos pode ser tanto contextual quanto aliunde. A motivação contextual é aquela que consta do próprio ato, é aquela que o próprio ato traz. E lembre-se que a regra é que a motivação dos atos seja prévia ou concomitante. Certo concurso afirmou que a motivação dos atos deve ser sempre prévia. Errado. A motivação pode ser prévia ou concomitante. Apenas em casos excepcionalíssimos, alguns admitem a motivação a posteriori, tratando-se de ato vinculado, como faz Celso Antônio Bandeira de Melo. Mas a regra é, a motivação será prévia ou concomitante à prática do ato. Se o próprio ato a traz, a motivação é contextual. Mas às vezes acontece que o ato apenas traz a manifestação da concordância com pareceres, com relatórios, com decisões, com informações anteriormente manifestas. Nesse caso, disse que a motivação é aliunde. Estamos relembrando. A palavra aliunde significa em outro lugar. Então, quando dizemos que a motivação de determinado ato é aliunde, estamos dizendo que, na prática do ato, a autoridade apenas concordou, e diz isso claramente, que concordar com o que consta de pareceres, de informações, de decisões, de manifestações anteriores. Tanto a motivação contextual quanto a motivação aliunde são aceitas plenamente na doutrina e na jurisprudência. Essa, inclusive, a motivação aliunde, está prevista no artigo 50, parágrafo 1º da Lei do Processo Administrativo, a Lei 9784/99. Agora, nós vamos passar adiante e tratar da teoria dos motivos determinantes. Não podemos falar de motivo do ato sem abordar o tema. A teoria dos motivos determinantes. Segundo essa teoria, o ato só será válido se os motivos invocados para a sua prática, sejam eles exigidos por lei, sejam eles alegados facultativamente pelo agente público, realmente ocorreram e o justificavam. Veja que coisa importante. A teoria dos motivos determinantes, aqui é bom salientar, ela se aplica tanto a atos obrigatoriamente motivados. A gente sabe que a regra é a motivação,
Mas há atos amplamente discricionários que dispensam a motivação. Não é qualquer ato discricionário que dispensa a motivação. Mesmo os atos discricionários, em regra, devem ser motivados. Mas há atos que dispensam a motivação, como acontece com a exoneração de